Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma satisfação estar aqui nesta noite para cultuar a Deus e juntamente aqui com os irmãos está fazendo a pregação da palavra de Deus, a qual o pastor Eliel me fez o convite e no qual eu agradeço também pela recepção dos obreiros da igreja para com a minha vida. Que os irmãos sejam recompensados pelo Senhor grandemente. Meus irmãos, gostaria de ler o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 29, 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 29, 30 e 31. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, e quando nós ouvirmos a palavra, certamente um pensamento haverá em cada um dos nossos corações, que é: hoje ouvimos que o Senhor falou conosco e nós ficamos vivos, como diria lá em Deuteronômio. Então, Atos capítulo 4, versículo 29, 30 e 31 diz assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui nessa passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, uma passagem ora muito importante, a qual é sabido que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que narra o começo da história da igreja. Isso mesmo, narra o começo da história da igreja, a qual já são quase 2000 anos de história da igreja. E nós vemos aqui nessa passagem bíblica de Atos capítulo 4 que Pedro, juntamente com outro obreiro do Senhor, eles haviam sido presos porque havia operado um sinal, um prodígio de cura em um homem, que diz a Bíblia depois, no versículo 22, que ele tinha mais de 40 anos, e por causa dessa cura, Pedro, mais um outro discípulo, foram parar na prisão, e por isso a Bíblia nos diz que em dado momento o conselho do Sinédrio foi que eles seriam soltos, mas sob uma condição. E qual era a condição? A condição de que não se falasse mais no nome do Senhor Jesus, porque se falasse no nome do Senhor Jesus, a coisa poderia ficar pior para eles. E então eles foram soltos, porém Pedro havia decidido em seu coração que de maneira alguma iria parar de falar no nome do Senhor Jesus. Mas então eles, ao sair da prisão, eles vão, aleluia, Pedro e João, eles procuram os irmãos, contam o que havia acontecido, as coisas que lhe ocorreram, até mesmo o conselho que haviam recebido para que não viesse a continuar falando no nome do Senhor. Porém, ali diante dos irmãos, Pedro toma a palavra e começa a orar. E ele ora do versículo 24 ao versículo de número 30. E é justamente a partir do versículo 29 que chama mais a atenção. Por quê? Porque Pedro precisava continuar
continuar fazendo a obra de Deus. Só que ele sabia que boa vontade apenas não bastava, que ele sabia que precisava de uma graça especial, de uma capacidade especial. Por isso ele pede a Deus que desse capacitação espiritual, e a capacitação seria a capacitação do Espírito Santo. Assim também nessa noite, um tema da mensagem visa ser esse: a necessidade da capacitação do Espírito Santo em nossas vidas. Meus irmãos, nos dias que estamos vivendo, nós necessitamos da capacidade do Espírito Santo nas nossas vidas para prosseguir, porque há muitas coisas que querem fazer a gente parar em nossa caminhada, como aqui nós vemos na palavra de Deus, e nós precisamos da capacitação. Portanto, Deus nesta noite é poderoso para enviar capacidade à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã nesta noite, para prosseguir. Do contrário, nós não prosseguimos. Irmãos, quantos têm parado em sua caminhada, têm desanimado, porque tem lhe faltado forças espirituais? Mas nesta noite, se você entrou aqui, aleluia, precisando ouvir uma palavra que vá de encontro à sua espiritualidade, a qual precisa ser fortalecida, edificada, o Senhor está enviando a sua palavra, mostrando que Ele tem contemplado, aleluia, as lutas que eu e você passamos, ainda que seja diferenciada, mas contudo, o intuito do inimigo, muitas das vezes, é nos fazer parar. Mas o Senhor está aqui para te ajudar a prosseguir, aleluia, mostrando que eu e você não está sozinho em meio à jornada cristã, em meio ao jornalhar na fé. Não, nós temos uma ajuda, e uma ajuda que vem do alto, aleluia, para nós. Nós vemos aqui que o texto mostra que Pedro diz para o Senhor: olha, Senhor, as ameaças. Olha, Senhor, as ameaças. Ali era ameaça verdadeiramente contra a vida deles, ao ponto de, em última análise, correr o risco de morte. Então, Pedro está dizendo para o Senhor: olha essa situação. E Deus estava olhando, independente dele dizer assim. Mas por que é que ele fala assim? É justamente ele está contando a Deus em oração, que aqui tem um sentido mais de um clamor que ele levanta, porque a necessidade exigia mais que uma oração, um clamor em viva voz, e é o que ele está fazendo aqui. E ele pede para que o Senhor, aleluia, o capacitasse, olhasse a situação e capacitasse os seus servos. Irmãos, e nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, aleluia, dessa pessoa e divina do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, aleluia. Nós precisamos dessa capacitação, e essa capacitação não está longe de nós, antes, porém, está perto. Basta que eu e você busque, basta que eu e você peça a Deus, e Ele dará a capacitação, porque é algo necessário à nossa vida espiritual, não é algo que pode ser, aleluia, deixado de lado, não é algo supérfluo, não, é algo que eu e você precisamos para prosseguir firme na caminhada cristã. E Deus está contemplando nos altos céus e pronto para dar a resposta, como nós vamos ver aqui nesta noite. A capacitação do Espírito Deus tem para a sua igreja nos dias de hoje. Não foi apenas para o passado, não, mas também é para os dias de hoje. Durante a jornada da igreja na
aleluia, porque qual era o propósito do pedido de Pedro? Porque ele queria continuar fazendo a obra, queria continuar fazendo a obra de Deus na liberdade do Espírito Santo, e daquela forma, diante das ameaças que sofria, ele não poderia fazer a obra de Deus como deveria. Então ele pede para Deus olhar aquelas ameaças e conceder aos servos dele que continuasse anunciando a palavra com toda a ousadia. Detalhe, essa ousadia, essa intrepidez não vinha deles mesmos, mas sim era algo dado pelo Espírito Santo, que Paulo, lá na carta pastoral de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer para Timóteo, naquela pastoral, o seguinte: que Deus não havia dado um espírito de temor, mas de ousadia, aleluia. Ou seja, o Espírito de Deus, aleluia, traz ousadia e não medo. E o temor ali, de acordo com o contexto que Paulo está dizendo naquela carta, se referia ao medo. Ou seja, que Deus não nos deu um espírito de medo, antes, porém, um espírito ousado. E esse espírito vem de Deus para que a igreja tivesse ousadia para fazer a obra do Senhor. Ou seja, mostrando que a capacidade vem de Deus. E nesta noite, se tu precisa de capacidade espiritual, o Senhor está aqui para te dotar, para te capacitar com toda a ousadia e intrepidez que se faz necessário. Aleluia! É o que nos mostra o texto bíblico nesta noite. Aleluia! Não há necessidade de medo. Se tu estás sentindo algum medo, aleluia, o Senhor está aqui para repreender o medo e te dar ousadia, mudar isso e te dar ousadia. É normal, como ser humano mortal, aleluia, sentirmos medo. Sim, é verdade. Mas em contrapartida, nesta noite, a palavra de Deus nos mostra que para a nossa vida espiritual, o Senhor tem uma bênção toda especial, aleluia, ousadia, aleluia. Por isso que a Bíblia sempre dá destaque à ousadia, e essa ousadia no aspecto das coisas de Deus, que fique claro isso, de acordo com o texto bíblico. A Bíblia diz, só falando dentro da questão da ousadia, a Bíblia diz na carta aos Hebreus, aleluia, que pelo vivo caminho que nos foi aberto, quando o véu foi rasgado de alto a baixo indicando uma obra divina, uma obra de Deus, aleluia, nós passamos a ter essa liberdade de entrar na presença de Deus, coisa que no Antigo Testamento nós não tínhamos isso, mas agora, por causa da obra expiatória substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado e hoje temos entrada a essa graça, como vai dizer sabiamente o autor aos Hebreus, que era um especialista no Antigo Testamento, e vai dizer que passamos a ter ousadia até mesmo agora no Novo Testamento diante do Senhor. Portanto, o Senhor quer nos dar mais ousadia através da palavra dele para nós nesta noite. Nós precisamos ser ousados mais e mais na obra do Senhor, mas somente boa vontade não funciona, por mais que desejamos fazer, mas precisamos da capacitação do Espírito Santo. E Deus nesta noite, por meio do seu Espírito Santo, quer capacitar a minha vida, as nossas vidas, quer capacitar os seus obreiros, aleluia, para prosseguir, aleluia, na liderança do povo, aleluia, capacitados, porque precisamos, meus irmãos, aleluia, da capacitação do Espírito. Do contrário, nós não conseguimos realizar o que temos que realizar
e na liberdade do Espírito Santo a realizar. Então se faz necessário. Pedro entendeu isso, e nós, segundo a palavra, precisamos entender isso, e o Espírito de Deus está aqui para também conferir a nós, aleluia, compreensão, entendimento, conforme diz lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, sobre o Espírito de entendimento que Ele concede, embora ali o texto aplicava-se em primeiro lugar a pessoa de Jesus, e ele diz: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, o que Pedro estava dizendo, que os sinais continuaria, aleluia, eles continuariam pregando, ao mesmo tempo que os sinais, os prodígios continuaria havendo, as curas, ou seja, então quando fala de cura, fala de dons de curar, aleluia, estaria sendo manifestado no meio do povo, como sinal, como confirmação da palavra. Assim também é o Senhor nesta noite. O Senhor tem sinais, sim, prodígios a realizar no meio do seu povo, conforme ou para a confirmação primeira da palavra do Senhor, porque tudo parte da palavra de Deus. Aquilo que não parte da palavra do Senhor, aleluia, está fora, mas aquilo que vem por meio da palavra não tem erro, tem todo o discernimento e tem toda a confirmação. Deus quer confirmar as bênçãos espirituais no meio da sua igreja, como uma forma de cumprir a sua palavra entre nós, aleluia, louvado seja Deus. É o que nos mostra aqui o texto bíblico. Ele fala sobre os prodígios, sinais e curas, isso, ou seja, para atestar a confirmação de que a pregação era fiel e verdadeira, que a apresentação do Evangelho, das boas novas, aleluia, era verdadeira. E por que a necessidade diante da pregação do Evangelho, principalmente para o descrente? O objetivo de muitas das vezes haver sinais, de acordo com os estudos da palavra do Senhor, é para que o descrente passe a crer. Então os sinais testificam que aquela verdade que foi pregada por meio da palavra, agora tem a confirmação por meio dos sinais. Me faz agora lembrar o Espírito de Deus ali em Atos dos Apóstolos, quando Filipe desceu a Samaria, lhes pregando a Cristo, vai dizer o texto da corrigida, ao meio da revista corrigida, lhes pregando a Cristo, e a Bíblia diz que havia sinais, e aí muitos se convertiam por causa dos sinais. Ou seja, Deus não manifesta os seus sinais simplesmente para mostrar ou para ostentar o seu poder, a sua soberania, mas todas as vezes que Deus faz e opera, tem um propósito, tem um objetivo, e um deles é salvar a vida do pecador que está perdido no lodo, aleluia, no charco do pecado, e ser resgatado. E se ele precisa, porque ele está tão incrédulo que ele precisa de um sinal ainda para crer, aleluia, e o Senhor então manifesta por riquíssima misericórdia o sinal a fim de levar o pecador, aleluia, a ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e com isso ele possa ser salvo. Do contrário, ele não poderia. É por isso que ele está aqui dizendo, para que os teus servos anunciem as palavras do Senhor. Ou seja, anunciar aqui era no original, refere-se à pregação mesmo, para o pecador ser salvo, aleluia. E quantos que estão precisando da salvação? Portanto, se houver nesta noite alguém que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor
e Salvador, eis o dia aceitável para entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele quer salvar a tua vida e escrever o seu nome no livro da vida, para que tenhais direito à vida eterna. Porque do contrário, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15: a todos quanto não foram achados com seus nomes inscritos no livro da vida, no lago de fogo ou foram lançados. Por isso, a necessidade do pecador ser salvo e a capacitação da igreja é fundamental para que haja salvação como consequência, como resultado. Por isso, quando Deus dá poder à sua igreja, não é para ostentar, para dizer como eu sou cheio do Espírito. Não, o objetivo é que através de eu ser cheio do Espírito, eu seja controlado pelo Espírito Santo e também seja usado por Deus para salvação de outras vidas, para que eu dê testemunho para os que estão de fora, a fim de que eles venham a graça salvadora que se encontra na pessoa única, exclusiva e suficiente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do contrário, não é para outra coisa, não é para ficar rodando, pulando, sapateando, não é esse intuito, aleluia, mas sim para capacitar a fim de que eu faça a obra. E o Senhor está aqui. Você quer fazer a obra de Deus? Queremos nós continuar fazendo a obra de Deus? Aleluia, Deus está aqui por meio da sua palavra para capacitar a cada um de nós com poder e graça, a fim de que façamos a obra do Senhor com toda capacitação e ousadia para a glória de Deus. Então por isso Ele manifesta os sinais, por isso Ele manifesta, vai mostrar a Bíblia aqui, os sinais e prodígios, aleluia, como confirmação da mensagem pregada. E aí Ele vai dizer algo interessante: tendo eles orado, tremeu, o texto vai dizer, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, olha a resposta de Deus para a oração do servo do Senhor. Portanto, nesta noite, se tu tens orado a Deus, pedindo por coisas espirituais, porque o texto está dizendo que é coisa espiritual, e eu jamais posso torcer o texto e dizer, aplicar para outras coisas. Portanto, se tu tens orado por algo espiritual, por buscando ao Senhor, por capacitação espiritual, olha a resposta de Deus nesta noite, por meio do conselho da palavra de Deus. A Bíblia diz, aqui mostra claramente a oração de Pedro sendo respondida, aleluia. Portanto, nesta noite, a tua oração também, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o seu pedido espiritual, a tua oração também é respondida nesta noite. Não é porque eu quero, é porque o texto mostra a oração de Pedro sendo respondida por conta do pedido altamente espiritual que ele fez. Portanto, nesta noite, se o teu pedido é espiritual, nesta noite Deus tem a resposta e Ele te dá a resposta, aleluia, concedendo o desejo do teu coração. Oh, maravilha, glórias a Deus. É o que nos mostra o texto bíblico. E a Bíblia diz ainda, interessante é saber que a oração foi tão tremenda nesse dia, tão tremenda, que a Bíblia diz que o lugar onde eles oravam tremeu. Aí você pode dizer, mas será que não é uma figura de linguagem, uma metáfora, um simbolismo? Não.
De acordo com o texto grego, o texto original, o lugar que ele tremeu ali foi literal. As paredes, como essas paredes, foi como se tivesse tido um terremoto. Vai dizer os comentários até das Bíblias de estudo, vai mostrar como se houvesse um terremoto. Tamanho foi a manifestação de Deus, o poder de Deus naquele ambiente, no final da oração de Pedro, da oração sincera, verdadeira do apóstolo Pedro. Então diz a Bíblia que um lugar, por isso que Lucas, ao registrar, está escrevendo, ele diz que um lugar que eles oravam, diz a Bíblia, tremeu, indicando justamente, aleluia, tamanha foi a manifestação de Deus. E aí a Bíblia diz que todos ficaram, o resultado é que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e quando se fala cheio do Espírito Santo, é tendo a sua vontade, a sua mente, a sua memória, todo o seu ser espiritual e corpo controlado pelo Espírito Santo, indicando também as suas vontades, aleluia, as suas vontades, assim, os seus sentidos, como olfato, paladar, sendo todo controlado pelo Espírito Santo. E por sinal, é uma das definições que o bispo Manuel Ferreira, no livro Não Apagueis o Espírito Santo, ele cita isso também na questão do destaque para ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, vai dizer ainda um teólogo chamado John MacArthur, pastor americano e de linha reformada, vai dizer que ser cheio do Espírito Santo é ter a sua mente toda controlada pelo Espírito Santo, ou seja, você tem menos facilidade de acabar caindo, porque você está debaixo do domínio total do Espírito Santo. Por isso que o incentivo da Bíblia é que eu e você sejamos cheios, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Portanto, nesta noite não é diferente. Se eu e você dermos lugar, o Senhor é poderoso para encher a minha vida, encher a tua vida com o Espírito Santo, de modo que sejamos cheios do Espírito Santo e não haja vazão para a nossa carne, que é a luta entre o Espírito e a carne. Aleluia, é o que nos mostra a palavra do Senhor. Eles foram cheios, aleluia, do Espírito Santo, e é uma necessidade da igreja nos dias de hoje, aleluia, ser cheia do Espírito, ser direcionado pelo Espírito Santo. Muitas coisas às vezes na obra do Senhor, infelizmente, é feito na direção da própria carne. Eu acho que deve ser assim, e nisso traz problema, não traz um bom resultado. Por isso que a Bíblia incentiva, e as coisas de Deus, e nisso aprendi desde pequenininho, aleluia, que as coisas de Deus sempre foi feita, aleluia, na direção do Espírito Santo. As coisas na obra de Deus é feita na direção do Espírito Santo, não é naquilo que eu acho ou penso, mas naquilo que o Espírito de Deus de fato direciona, para que lá na frente não dê errado. Antes, porém, haja fruto e frutos viçosos para a glória de Deus. Aleluia, frutos viçosos, aleluia, é tempo de frutificar, aleluia, mas frutificar pelo Espírito de Deus, aleluia. Nós precisamos, aleluia, dar frutos para a glória do Senhor, como João vai dizer em algum momento, João Batista, ele vai dizer, frutos dignos de arrependimento, aleluia, produzir, e nós estamos enxertados, aleluia, na videira verdadeira, e portanto precisamos dar fruto,
aleluia, mas para isso precisamos da seiva. E qual é a seiva? Aleluia, nesse contexto, aleluia, do Espírito de Deus fluindo em nós, a fim de que realmente haja essa frutificação para a glória de Deus. Do contrário, aleluia, as coisas não andam, não caminham. E as coisas de Deus precisam andar, caminhar, frutificar, prosseguir, crescer para a glória de Deus. É isso, é por isso que Pedro está orando aqui no final, entre o 29 e o 30, pedindo ao Senhor, porque eles precisavam continuar dando fruto, mas por eles mesmos não poderiam. Pela capacidade, boa vontade, disposição até física, não poderia. Somente por isso tinha que ter algo mais, e algo que faz toda a diferença: a capacitação do céu, a capacitação sobrenatural do Senhor. É isso que nós precisamos nos dias de hoje, dessa capacitação, para que nós possamos avançar, crescer na obra do Senhor, sobretudo, e ver a obra do Senhor crescer, progredir para a glória do Senhor, e com toda sinceridade, como Pedro aqui, com toda sinceridade e seriedade, sem brincadeira, aleluia. Não pode haver, as coisas de Deus nunca pode haver brincadeira, aleluia. E Pedro está aqui, você vê o grau, aleluia, de seriedade, misturado com a espiritualidade aqui, altíssima. Nenhum momento brinca, as coisas de Deus não pode haver brincadeira, aleluia. E infelizmente há muitos lugares onde há brincadeira, até o trato da pregação leva na brincadeira, e com isso as pessoas não se conscientizam, como diria o pastor Serpa, falecido pastor Serpa, não se conscientiza, aleluia, que estamos lidando com valores eternos. Valores eternos. Há muitas décadas ele falou isso, mas tenho gravado em minha mente, e é bem verdade. Por isso, aleluia, o Espírito de Deus vai lembrar aqui nesta noite, por meio da sua palavra. Eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, capacitados verdadeiramente, porque deram lugar, aleluia, para que o Senhor pudesse operar, e operou. E nesta noite, se eu e você dermos lugar, aleluia, de acordo com a palavra, certamente também o Senhor vai encher os seus vasos, vai capacitar-nos verdadeiramente para prosseguir, aleluia, cheio da alegria espiritual e da ousadia, sem qualquer medo. É o que nos mostra o texto bíblico da palavra de Deus. E diz aqui, e com ousadia, olha só, anunciavam a palavra de Deus, e com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. Isso posto mostra o seguinte, que o que ele desejava lá no começo, no versículo 29, agora ele levou avante. Quer dizer, Deus deu, agora ele foi cumprir o que ele havia prometido para o Senhor, que se o Senhor capacitasse, ele continuaria. Quando ele pede o poder, a graça de Deus, a ousadia, ele está pedindo: se o Senhor me conceder, eu vou prosseguir fazendo a obra. Deus foi e deu, no final do versículo 30, aleluia. E aí no 31, eles cheio, diz-nos a Bíblia, que ele prossegue com uma ousadia, a mesma ousadia, só que essa ousadia agora renovada, revigorada, aleluia. Eles prosseguem pregando, anunciando a palavra do Senhor para a glória de Deus. É isso que tem que acontecer nos dias de hoje, meus irmãos. Não é retroceder, não é
voltar para trás, porque isso não resolve, aleluia, só vai nos fazer ficar isolado com medo, aleluia. Nós somos servos do Deus vivo, nós precisamos estar como a verdadeira luz que alumia verdadeiramente este mundo de trevas, e não é escondido que vamos alumiar, não é escondido que vamos cumprir a tarefa da igreja de ser o que? Sal da terra e luz do mundo. Não vamos cumprir se nós ficarmos escondidos. Por isso, aleluia, precisamos sair para fora. E de que maneira? É justamente através da graça de Deus e da capacitação, aleluia, do Espírito Santo em nossas vidas. Aí sim nós vamos avante e continuamos fazer a obra do Senhor até que Ele venha, porque a obra de Deus ela só vai terminar no dia do arrebatamento. Enquanto esperamos o Senhor Jesus voltar, aleluia, precisamos trabalhar para o Senhor com alegria, com prazer e satisfação, para que naquele dia recebamos das mãos do Senhor, aleluia, o nosso galardão, a nossa coroa, aleluia. Mas para isso precisamos trabalhar para o Senhor, e nesta noite o Senhor nos capacita por meio da sua palavra, a fim de que eu e você tenhamos este preparo espiritual mais vivo do que nunca em nossas vidas, e nós não tenhamos, aleluia, medo, mas sim vamos avante com toda a força, aleluia, combatendo o que deve ser combatido, aleluia, as distorções bíblicas, as heresias, os falsos ensinos, o que nem hoje em dia, que está muito em voga na atualidade, por exemplo, o liberalismo jurídico, o liberalismo até teológico, tem muito disso, aleluia. Então como que você vai ter ousadia? Senão a tendência é o quê? É aceitar, hoje se aceita, hoje em dia em muitos lugares, homossexualismo, aborto, aceita a teologia chamada teísmo aberto, que diz que Deus é um falso ensino, que é também chamado teologia do processo ou teologia relacional, que fala sobre que Deus foi pego de surpresa, que Deus não sabia da tsunami quando houve algumas décadas atrás, ou seja, é um ataque ao caráter de Deus, à divindade do Senhor, da onipotência e onisciência, ou seja, isso é uma heresia. Mas a tendência do ser humano, e há líderes em determinados lugares que aceitam já esse falso ensino, e a tendência, se ele aceitou, então eu vou aceitar. Não, porque acaba não tendo discernimento. Por isso a necessidade do Espírito Santo nas nossas vidas, aleluia, agindo, operando com eficácia, tendo vazão nas nossas vidas, para que eu e você não venhamos a faltar com discernimento, mas ter discernimento, saber o que é de Deus, o que não é de Deus, se é fraude ou não, é por meio do discernimento que vem tanto pelo dom do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, mas também vem pelo discernimento da palavra do Senhor. Por isso nós não podemos, meus irmãos, aceitar o que hoje em dia tem se vindo por aí, a questão desse liberalismo, e quer impor, irmãos. Por isso a necessidade, porque nós precisamos, como igreja, rebater todo esse falso ensino, essas distorções, não aceitar, mas a lei agora diz, nós devemos obedecer a lei como diz a Bíblia, mas até o ponto que ela não contraria com a palavra de Deus. Não foi isso que Daniel fez? Não foi isso que Paulo fez? Convém agradar a Deus ou aos homens? Se eu tivesse que servir aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Eu não é essa a resposta do apóstolo Paulo. Ou seja, não é que ele era contra as autoridades, mas ele sabia o limite. E nós, pelo Espírito de Deus, precisamos
precisamos sim obedecer até o ponto que não contraria, mas para isso tem que ter a graça de Deus, a capacitação do Espírito Santo, e é isso que o Senhor quer nos conscientizar nesta noite, pela sua palavra, aleluia, porque senão nós vamos aceitar essas coisas, como muitos já têm aceitado, igrejas inclusivas, ou seja, já existe as igrejas chamadas inclusivas, irmãos, isso é um absurdo, porque não é aceitando já o homossexualismo, o lesbianismo como se fosse normal, e não é, é contrário ao que Deus estabeleceu. Então, por isso precisamos da graça de Deus para se levantar e combater. Para isso tem que ter graça de Deus para se combater, poder do Espírito Santo na vida para se combater, aleluia, e é isso que o Senhor quer, capacitar a sua igreja nesta noite, por meio do seu Santo Espírito, porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de esclarecimento, e Deus, aleluia, pelo seu Espírito, porta-voz da igreja, aleluia, quer nos dar essa iluminação. É por isso que que João vai dizer em 1 de João, capítulo 2, versículo 20, 27, ele vai dizer que Deus não nos, que o Espírito Santo, vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Esse santo está em letra maiúscula, e esse santo é uma referência à pessoa divina do Espírito Santo, é uma referência à terceira pessoa do Espírito Santo, aleluia, da Trindade, que é o Espírito Santo. Então vós tendes a unção, ou seja, nós não podemos dizer, eu fui enganado. Ora, se eu fui convertido verdadeiramente à fé em Jesus, eu tenho o Espírito Santo, posso ter mais, sendo batizado, sendo cheio do Espírito Santo, mas aleluia, a partir do momento que você se volta para Deus, então a palavra do Senhor vai nos mostrar, aleluia, que nós não venhamos a ser enganados, aleluia, porque nós temos o Espírito de Deus que esclarece e ilumina, e o ilumina aqui é o sentido de dar entendimento, ou seja, Deus nesta noite, por meio do Espírito Santo, está nos dando entendimento mais na sua palavra, para que possamos a compreender, amém.